Olá pessoal, eu sou Ademir Pereira do canal Aprendendo a Produzir Açúcar e Etanol. Então vamos lá, mais uma aula. Mas antes de iniciar essa aula, não se esqueça, se inscreva no canal que está aparecendo para vocês aí, clique no sininho, dá um like para dar continuidade no trabalho aí do nosso canal Aprendendo a Produzir Açúcar e Etanol. Pessoal, o nosso canal está vinculado aí, né, à planta industrial, onde que vai produzir o açúcar e etanol, né? Vou passar para vocês passo a passo esse processo e também o cálculo de rendimento e eficiência da planta industrial. Mas, porém, pessoal, eu queria passar para vocês como que é realizado lá a produção de açúcar, lá na nossa vegetação, que é a nossa cana-de-açúcar. A vegetação de cana-de-açúcar, ela tem um ciclo de crescimento que é brotação, perfilhamento, crescimento vegetal e também maturação. Quando a gente fala maturação, é o pico ali pico máximo ali da produção de açúcar, que é a nossa sacarose, que está pronta, né, para realizar a colheita e transportar essa matéria-prima, né, essa cana-de-açúcar em matéria-prima para a planta industrial para realizar essa produção, né, de açúcar e etanol, tá, pessoal? Então aqui, como que realizar essa transformação de açúcar? Nós sabemos que a nossa cana-de-açúcar tem três tipos de açúcar, tá? Que é glicose, frutose e sacarose. Primeiramente é produzida a glicose, a frutose e sacarose. Como que é realizar essa produção, pessoal? Nós temos aqui nossa planta aqui, né? Nossa cana-de-açúcar. Vamos colocar aqui as raizinhas dela aqui, né? Aqui eu tenho o solo, tá? E aqui temos a nossa cana aqui, né? Nossa, fazer aqui um desenho aqui, tá? Meio, faz bem bonitinho aqui. E a nossa cana de açúcar, tá? Então aqui, pessoal, esse processo aqui de produção é realizado por um processo que chama fotossíntese, tá? O que é essa fotossíntese? Quando fala fotossíntese aqui, ó, vamos colocar aqui fotossíntese, tá? O que é uma fotossíntese, pessoal? Quando fala foto, quando falamos foto aqui, pessoal, ó, quando falamos em foto, aqui a gente fala que é luz. Quando é síntese, produção, tá? Então aqui quando a gente fala em produção da nossa cana-de-açúcar, o que nós produzimos? Então aqui a produção, a cana-de-açúcar produz, a fotossíntese da produção produz os açúcares, né? Os açúcares e também Aqui, pessoal, quando fala em luz aqui, nós temos a luz do sol, tá? Luz do sol e aqui o CO2, tá? O CO2. Como que é realizada essa produção de açúcar, pessoal? Aqui, pessoal, quando essa luz do sol e o CO2, ela vem aqui para a vegetação, que é a nossa cana-de-açúcar, tá? Aqui a gente tem aqui no solo os minerais, né? Os minerais e também a água, que é a umidade aqui, a água, tá? Essa água, através da raiz, vai para a vegetação, né? Vai para a vegetação e quando ela capta aqui, a vegetação vai captar aqui o CO2 e através da luz do sol, produz aqui o oxigênio, libera o oxigênio e a nossa produção aqui, os açúcares, tá? Os açúcares. Que esse açúcar que eu estou falando é a glicose, frutose e sacarose, tá, pessoal? Quando eu falo glicose e sacarose, aqui, pessoal, ó, glicose, ele está lá fazendo a fotossíntese, né? A vegetação está fazendo o processo de fotossíntese, transformando aqui, pegando a luz do sol, o CO2, né? Aí, e através do solo aqui, no solo, pegando os minerais e a umidade do solo e produzindo, e através desse processo de fotossíntese, produzindo, liberando CO2 e produzindo nossos açúcares, tá? E esse processo vai crescendo a vegetação e vai produzindo açúcar, Mas primeiro, pessoal, que açúcar produz? Produz açúcar glicose, tá? Glicose, que a estrutura dela é 6 carbono, tá? 2 hidrogênio e 6 oxigênio, tá? E também ela produz também outro açúcar que chama frutose. Frutose, pessoal, que também é a mesma estrutura da glicose, que é 6 carbono, 2 hidrogênio e 6 oxigênio.
E através dessa produção de glicose e frutose, através lá da fotossíntese, essa glicose e frutose, pessoal, ela vai juntando essas duas moléculas aqui, né, de glicose e frutose, e vai transformando em sacarose, pessoal. Vai transformando em sacarose. Quando eu falo em glicose e frutose, quando eu faço essa medição aqui de glicose e frutose, pessoal, é feita uma análise aqui para determinar quanto o percentual de glicose e frutose, através de uma análise que chama AR, que é feita lá no laboratório PCTS, que na próxima aula eu vou estar passando como que é esse processo, como que é feita essa análise de AR, ou ela é por cálculo ou por análise, né? Análise no laboratório, ou através da análise de pó, você consegue determinar esse AR, tá? Então, através da AR, e quando ele acontece esse processo, glicose, frutose, e através dessa fotossíntese, essa vegetação vai crescendo, 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 e juntando junta essas duas moléculas aqui, e vai transformar aqui, pessoal, vai transformar aqui, a gente chama um disacarídeo aqui, esses dois que é o disacarídeo aqui, glicose, sacarose, pessoal, sacarose, tá? O que é a sacarose? É um disacarídeo. Por que um disacarídeo? É transformado através de duas moléculas. A sacarose é transformada em duas moléculas. Então, é um disacarídeo que vai juntar essas duas moléculas aqui e vai ser transformado dessa estrutura aqui, ó. Carbono, 12, carbono, hidrogênio, tá? 22 hidrogênio e oxigênio, 11 oxigênio, pessoal. Então, isso aqui é a estrutura da sacarose. Então, quando a vegetação lá chega no pico dela lá, no pico de maturação, ela vai estar com um percentual de sacarose já bem elevado, em torno aí de 16 a 18% de sacarose. Então, vai estar pronto, a cana vai estar no pico de maturação dela e essa cana, essa vegetação vai estar pronto para realizar a colheita e transportar essa cana de açúcar através de matéria-prima para a planta industrial para produzir açúcar e etanol, tá? E quando ele fala em produção de açúcar e etanol, pessoal, aqui, ó, o que vai produzir o açúcar é o sacarose, porque a sacarose ela consegue cristalizar, tá? A glicose e frutose não cristaliza. Então, quem cristaliza é a sacarose. Então, quem vai produzir aqui o açúcar, aquele açúcar que nós temos em casa para fazer lá nosso café, né? Açucarar nosso café, é esse cara aqui, essa molécula aqui, a sacarose, que ela consegue cristalizar. A glicose e frutose não cristaliza, pessoal. Mas, porém, aqui, pessoal, quando eu falo aqui glicose e frutose é um percentual muito pequeno e sacarose é um percentual muito mais elevado, que é 18%, aqui é em torno aqui de 0,8%, e colocar uma média 0,8, que ele fica de 0,6 a 1, depende como que está a maturação dessa cana, tá? Se for uma cana muito nova, não tiver pronta para colheita ainda, com certeza esse AR aqui vai estar mais elevado. Se for uma cana que está pronta já no pico máximo de colheita dela, esse AR vai estar mais baixo e a sacarose vai estar mais alta, tá, pessoal? Só que aqui, pessoal, essa sacarose aqui, pessoal, ela não realiza a fermentação. Que a fermentação é para produzir o etanol, tá? A levedura faz a fermentação e produz o etanol. Mas se a sacarose não realiza lá, não produz o etanol, só o glicose e frutose vai produzir etanol. Não. O que acontece no processo lá, pessoal, da levedura? A levedura, ela tem uma enzima que se chama invertase, tá? Então essa enzima invertase, o que ela faz? Ela quebra essa molécula, de novo, né? Essa glicose e frutose transformada, então essa enzima invertase quebra essa molécula de sacarose, transforma em duas moléculas, glicose e frutose, e aí sim, quando transforma essas duas moléculas em glicose e frutose, a levedura vai realizar lá a fermentação, né? E nas próximas aulas vai estar passando esse processo de produção de etanol, vai realizar a fermentação e depois que realiza a fermentação, vai fazer a produção de CO2 e etanol. Então, vai ficar aqui, se nós pegar aqui essa molécula aqui de sacarose, aí vai ficar assim, pessoal, ó, 12 carbono, né? 22 hidrogênio, 11 oxigênio, mais uma molécula de água, né? H2O. Aí a enzima da levedura vai fazer a quebra dessa molécula de sacarose, né? Através da invertase e vai transformar duas moléculas, né? Que é glicose e frutose, tá?
Então, quando quebra transforma essas duas moléculas em glicose e frutose, lá na fermentação vai realizar o processo de fermentação, onde que vai produzir, né, o etanol e o CO2, tá? Então vai quebrar aqui em duas moléculas, a sacarose vai transformar em duas moléculas de novo, né? Através da invertase da levedura, da enzima da levedura, né? Vai transformar em glicose e frutose de novo, né? Aqui vamos colocar aqui 12 oxigênio, ou 12 hidrogênio e 6 oxigênio, que é de glicose, mais a sacarose aqui, que é 6 carbono, 12 oxigênio e 6 carbono, tá, pessoal? Esse processo aqui é realizado lá na fermentação. Então a enzima da levedura faz a quebra dessa molécula sacarose aqui, transforma em duas moléculas, glicose e frutose novamente, e realiza o processo de fermentação para fazer a produção de etanol e CO2. Porém, na lavoura é a mesma coisa praticamente. Quando você passa no tempo de maturação da colheita da cana, na lavoura, ela vai fazer também esse processo de invertase, tá? Esses açúcares hidrolisam-se numa mistura ecomolecular de glicose e frutose, através da ação, né, da enzima denominada invertase, e vai transformar essa sacarose de novo, vai transformar essa sacarose aqui de novo em glicose e frutose. Aí você vai perder no seu processo de produção. Por isso que tem um tempo de colheita dessa cana-lavoura. Se você deixar de um ano para o outro, com certeza vai fazer esse processo de invertase dessa sacarose aqui e vai produzir, e vai inverter aqui e aumentar aqui a glicose e frutose, pessoal, tá? Então, pessoal, não se esqueça, tá? Inscreva no canal que tá aparecendo para vocês aí, clique no sininho, dá um like, e na próxima aula eu vou estar trazendo como que é realizado a análise dessa cana lá no laboratório PSTS, pessoal. Vou fazer a análise e depois vamos estar passando a aula também para fazer o cálculo para determinar a quantidade, o percentual de açúcar contido nessa cana, sendo realizada a colheita, né? Transportando até a indústria e fazendo o processo lá na indústria para a produção de açúcar e etanol. Tá, pessoal? Até mais, até